Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje vamos falar sobre algum tipo, não quero chamar de erros, mas de abordagens assim um bocado in hindsight não tão boas que nós temos em relações, em especial relações onde há algum elo mais amoroso ou algum elo como se, por exemplo, tivéssemos adotado um ídolo nosso. E portanto, bora lá. Bem, um exemplo um bocado meio caricato disto, são relações em que nós metemos a outra pessoa num pedestal, em que basicamente temos uma versão na nossa cabeça totalmente exagerada da outra pessoa e queremos que ela se autocumpra, dê por onde der. Se do outro lado a pessoa não está a mostrar, não está a concretizar as expectativas que nós tínhamos em relação a ela, nós conseguimos contar a história a nós mesmos de tal forma em que ela está. Eu digo ela quando se trata de raparigas, mas quando se trata de rapazes, a história é exatamente a mesma, creio eu. Pelo menos a nível abstrato. E eu acho que muitas das vezes isto acontece e não tem nada a ver, ou pouco ou nada, tem a ver em relação desculpem, pouco ou nada tem a ver com a outra pessoa e tem sim muito ou totalmente a ver com nós próprios. E acho que o fazemos porque procuramos algum tipo de emoção, algum tipo de experiência ou vivência e acreditamos que aquela pessoa tinha o potencial para, de facto, concretizar, dar-nos essa oportunidade e não queremos reconhecer que ali já não dá. É como querer, pá, por exemplo, o sumo de laranja de uma maçã. Quando nós reparamos que já não tem nada a ver, é totalmente surreal. De facto, há, pá, o contraste entre a pessoa real que mostra que ela está a mostrar ser ela, ele está a mostrar ser com as suas ações, com as suas atitudes, ou falta de ações e falta de atitudes, é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos e daquilo que nós acabamos por planear. E isso é a coisa que eu vos posso dizer, por falar em planear, é que planear relações é bastante complicado, regra geral. Sejam amorosas, sejam familiares, sejam sociais, sejam profissionais, é complicado. Podemos sim tentar planear, e se calhar até devemos, muitas das vezes, o que é que, como é que nós nos vamos manifestar durante a relação, em especial, digo eu, a nível se calhar mais profissional, quais é que são os valores que vão estar refletidos nas nossas ações e claramente este mindset, esta abordagem em relações também pode ser espelhada para relações mais pessoais, nomeadamente amorosas e familiares. Mas ao mesmo tempo não conseguimos e não devemos totalmente planear o que é que a outra pessoa vai ser e vai representar. Isso cabe a ela. É verdade, a forma como nós reagimos ao que os outros fazem diz muito mais sobre nós do que sobre eles e a forma como os outros reagem àquilo que nós fazemos diz muito mais sobre eles do que sobre nós. No entanto, ações, cada um tem o direito e até certo ponto em relações o dever de ter as suas. E nós podemos julgar mesmo que seja de um ponto de vista um bocado enviesado, por sermos nós, não conseguimos ser totalmente imparciais, podemos julgar e devemos julgar se, ok, eu estou a dar o meu carinho, o meu amor, a minha atenção, o meu tempo, a minha energia, bens intangíveis, mas ainda assim bastante preciosos, e reparo que do outro lado não está a vir algo remotamente semelhante ao que eu estou a dar. Se nós estamos a fazer love dump, acho que é love dump que se diz, não sei, quando nós tentamos presentear imenso, outra vez, uma forma de compensação para querer justificar esse tal potencial, concretizar esse tal potencial que nós achamos que a relação pode dar e que planeamos, não é saudável fazê-lo, mas se nós estamos a fazer isso e do outro lado também não, e do outro lado não estão a fazer isto, ok, é porque não estão em sintonia, não há harmonia na relação, qualquer tipo de plano que tivéssemos vai por água abaixo. Quanto muito, podemos fazer um reset, tentar meter as coisas meio que em pratos limpos e ver de facto o que é que nós podemos tentar esperar ou não da relação, não querendo obrigar a que essas expectativas se materializem, mas ao mesmo tempo convém ter balizas, senão a nossa vida é como se fosse um campo de futebol em que andamos a correr para a frente e para trás e nunca marcamos gol, porque nunca metemos balizas. E quem fala da nossa vida, fala das nossas relações, tudo bem, fala das nossas relações também, e pronto, este é um desses casos. E acima de tudo, isto para vos dizer que, voltando ao caso inicial de meter as pessoas em pedestais, são algum tipo de compensação e provavelmente gostaríamos de ter algum tipo de experiência, algum tipo de vivência, como vos disse antes, que ainda não tivemos e se calhar,
e normalmente é isto, acho eu, que nos leva a casos mais extremos, achamos que nunca iremos ter. Por exemplo, algum tipo de amor, nomeadamente com os primeiros amores. Achamos que nunca mais nenhuma relação será igual. E olhem, e quando corre mal, posso dizer, ainda bem. Porque garantes nenhuma outra relação vai ser igual. E isso por si só é uma oportunidade de nós, pá, termos outras relações. Não precisam de ser muitas, só precisam de ser boas. Amigos, não precisam de ser muitos, precisam de ser boas. Trabalhos, não precisamos ter muitos, só precisam. Os que temos precisam de ser bons. Relações com família, não precisamos ter uma família de 1000 pessoas. Se temos uma família mais curta, mas damos bastante bem com todos eles, é excelente. É claro que quando ela é forçadamente limitada, em que começou, por exemplo, com 8 e as pessoas vão falecendo ou uma coisa assim, é duro, mas a maior parte das nossas relações não acabam porque as pessoas faleceram, para o bem e para o mal. Isto para vos dizer que não vale a pena, pá, não é por nos termos sentido, dada forma, com dado tipo de sentimentos e termos tido dado tipo de experiências que para nós foram fantásticas. Para nós foram fantásticas. Mesmo que tenham sido só para nós, mas para nós foram fantásticas. Há um mês atrás, ou há um ano atrás, ou há 10 anos atrás, que devemos procurar a mesma coisa hoje em dia, na mesma relação. Devemos procurar, não. Devemos obrigar e ter essa expectativa. Porque não é bem assim que funciona. É como se estivéssemos numa canoa, em que ambas as pessoas precisam de remar para a mesma direção. Para a mesma direção. E se não remam, não se vai a lado nenhum, ou pior, começa a sair para trás. E o ir para trás não é voltar para as coisas boas. Caso alguém tivesse confundido com isso. É regredir nos princípios mais básicos da relação, nomeadamente a nível de respeito, amor, carinho e etc. Este tipo de atitudes e sentimentos que normalmente caracterizam as relações mais importantes, relações positivas. E caso não dá, pá, não dá. Segue-se em frente. Só a coisa que não volta é tempo. Ok? E o nosso tempo é importante. As nossas expectativas também são. Mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que quando é para seguir em frente, é para seguir em frente. Falei-vos no outro vídeo, é verdade. Se nunca saímos do nosso porto, nunca vamos conhecer novos horizontes. E é por isso que temos sido o nosso porto a torta direita? Não. Agora, quando temos várias provas, tentamos resolver qualquer tipo de assunto que possa ter surgido, que possa ter criado este tipo de discrepâncias entre as expectativas que tínhamos para com a relação e o que de facto está a acontecer ou aconteceu. E reparamos que aconteceram por, se calhar não exclusivamente, mas porque do outro lado não houve sequer iniciativa para tal coisa acontecer. Foi tratado de uma forma totalmente mais trivial e o mais entre parênteses. Então, há que seguir em frente. Não tem mal. Não quer dizer que a pessoa seja maldosa. Não tem nada a ver com isso. A pessoa vive, convive porque acha que é a melhor forma de viver. Ok? E nós vivemos, convivemos porque também achamos que é a melhor forma de viver a nossa vida. E se do outro lado tratam-nos de uma da forma que nós achamos que não nos respeita, que não vai em linha com aquilo que nós achamos que devíamos ter da relação, pá, seguimos em frente. Convém não dar aí com ilusões e pá, em modo narcisista, claro que convém. E estou a assumir que não tem. E se tiverem, não se preocupem que também conseguem ver. É o mesmo que estar a andar na autoestrada em sentido contrário e dizer olha estes palhaços, todos a andar em sentido contrário. Provavelmente o problema está em nós. Não quer dizer que é sempre o caso, mas acho que estava a perceber. E, portanto, assumindo que não são narcisistas, nem têm esse tipo de tendências e não as manifestam, pá, se não dá, não dá. Segue-se em frente, ok? E falo disto porque é um caso, eu felizmente não tenho, embora mais recentemente tenha tido um tipo de relação em que tal coisa aconteceu. Pá, expectativas, ainda bem que foram criadas, ajudam a meter balizas no campo, que é a relação. Mas ao mesmo tempo, pá, se não dá, tal como vos disse inúmeras vezes, já está a tornar repetitivo neste vídeo, não dá. Deixem seguir em frente. Eu gostava de ser excelente a fazer esta coisa. Tentamos imenso e vemos que não temos aptidão para aquilo. Ok. Temos que mudar a relação. Das duas, uma. Ou mudamos as expectativas, ou mudamos a abordagem como tentamos realizar as expectativas. Ok? Normalmente, com mais experiência, mais input, ajuda a mudar as expectativas. Ok? Não é deixar de sonhar, mas é tornar as coisas mais realistas e tornar as coisas mais acessíveis, que faz com que os progressos sejam mais notáveis e, portanto, nós sentimos não só mais entusiasmados por repararmos que estamos a progredir, mas porque também as coisas por si só são acessíveis. É como se fosse um loop que ajuda, simplesmente ajuda a regular este tipo de expectativas. Isto, como é óbvio, também se aplica a relações, ok? Pá, imaginem que por algum motivo temos ali uma grande paixoneta por uma rapariga e manifestamos, de dada forma,
à nossa maneira, o nosso interesse puro e reparamos que do outro lado não há esse tipo de acessibilidade. Ok, de certeza que tem as suas razões, provavelmente não tem nada a ver connosco, mas como somos nós que estamos a sentir isso, convém se calhar mudar algo. Ou as expectativas, ou a abordagem. A abordagem, neste caso específico, pá, convém que não façamos coisas loucas, por favor, há mais peixe no mar. E quem fala de raparigas também fala de trabalhos, também fala de hobbies. Há mais coisas. Há mais coisas. Há mais vida, não se preocupem. E, portanto, sim, quando é a altura de zarpar, de sair do Porto, saiam. Quando estão a definir expectativas, sejam realistas e tentem à vossa maneira, que é sempre complicado, acredito, mas tentem ser imparciais, terem a tal versão que vocês já criaram da pessoa, ok? E do outro lado terem um white canvas que tentam deixar que a pessoa ou a relação pinte à sua maneira, de forma genuína e pouco adulterada por nós, e as coisas, tudo o resto, começam a encaixar gradualmente. E acho que este tipo de abordagem, isto vídeo já está enorme, acho que este tipo de abordagem ajuda imenso, facilita imenso, e não é deixar de ter sonhos, deixar de ter expectativas, pelo contrário, é de ter coisas mais realistas, coisas que nós não tentamos compensar porque não estão a ser concretizadas, e começamos a viver de uma forma, pá, surreal, porque não estamos a viver a realidade de todos. E pronto, é isso. O vídeo é um bocado, não quer dizer distópico, mas parece que caminha para lá, mas para vos dizer que vão com calma, tenham limites para com vós próprios e também estabeleçam nas vossas relações, vão seguindo diferente e arrisquem à vossa maneira, mas não se façam de saco de batatas.